Nós vamos então para a nossa última palestra desta tarde, que terá como tema a preservação do patrimônio artístico católico, análise de uma realidade. Nós convidamos então para subir ao palco o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Dr. Jean Paulo Pódio Ismânio. Boa tarde a todos, uma alegria, um prazer poder estar aqui. Queria primeiramente saudar o eminentíssimo, reverendíssimo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, com quem o Ministério Público de São Paulo tem uma relação excepcional, um respeito, uma estima. Estejam certos de que o Ministério Público de São Paulo está sempre com a Igreja Católica naquilo que é importante para a defesa da sociedade brasileira. Excelentíssimo reverendíssimo Dom Gregório Paixão, bispo de Petrópolis, membro da Confederação Nacional Brasileira de Bispos, CNBB, também nossa saudação. Excelentíssima senhora doutora Ana Paula Grilo, que é procuradora e consultora jurídica da Fundação São Paulo, a Fundasp. Também queria saudar o reverendo padre José Rodolfo Perazzolo, secretário executivo da Fundação São Paulo, da Fundasp. Também saudar a senhora doutora Elaine Caramella, professora e coordenadora do curso de especialização em arte, crítica e curadoria da Pontifícia Universidade Católica, da PUC São Paulo, COGEAI. Também saudar a excelentíssima senhora doutora Hilda Teixeira Souto Santana, artista plástica, designer e professora, conferencista na data de hoje. Também o doutor Percival Tirapelli, que é professor titular da Universidade Estadual Paulista, Unesp, especialista em arte sacra, também conferencista nessa data. E fazer uma saudação aos senhores bispos, padres, membros da Igreja Católica, senhores historiadores, professores, engenheiros, arquitetos, estudiosos da preservação do patrimônio artístico e cultural católico, senhores membros das comunidades das igrejas, estudantes, senhoras e senhores. Para nós do Ministério Público de São Paulo, como disse, é uma honra poder participar e poder trazer uma palavra um pouco mais jurídica, né? Evidentemente, como sei que tem muitos aqui que não são da área do direito, vou me esforçar ao máximo para não falar o juridiquês, né? Que acaba atrapalhando o entendimento, mas eu acho muito importante que a gente possa trazer um entendimento jurídico sobre essas questões da preservação do patrimônio artístico católico, também poder falar da atuação do Ministério Público, abrir uma porta, né, de atuação para aqueles que não conhecem, que possam se socorrer do Ministério Público, que tem uma função muito importante na preservação desse patrimônio cultural do nosso Estado e do nosso país. E vamos fazer uma análise de uma realidade, vou trazer alguns casos concretos em que nós já atuamos e que, enfim, podemos dar uma concretude a essa ideia, né, de como fazer a proteção jurídica, né, desse patrimônio que é importantíssimo. Então, esse simpósio de preservação do patrimônio artístico e cultural católico tem esse objetivo de promover essas reflexões e discussões. De nossa parte, vamos trazer a reflexão da área jurídica, tendo em vista, sobretudo, o Acordo Brasil-Santa Sé, que foi revisto, ampliado, ratificado, promulgado agora em 11 de fevereiro de 2010. Né? Então, vamos começar falando um pouquinho juridicamente desse Acordo Brasil-Santa Sé. Então, o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, né, realizaram um acordo relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Esse acordo foi firmado na cidade do Vaticano em 13 de novembro de 2008, aprovado pelo Congresso Nacional aqui no Brasil, por meio do Decreto Legislativo 698, de 7 de outubro de 2009,
promulgado pelo presidente da República, através do decreto 7.107, de 11 de fevereiro de 2010. Por que isso é importante? Porque esse acordo ingressou no sistema jurídico brasileiro a partir do decreto legislativo e do decreto do executivo. Então, os termos desse acordo hoje são considerados legislação brasileira. Então, é importante dizer isso porque tudo que está estipulado nesse acordo Brasil-Santa Sé é como se fosse lei brasileira e pode ser exigido como toda e qualquer legislação brasileira, né, perante tribunais, perante administração pública. Então, isso é um dado importante para a gente ter quando for necessário utilizar. Então, evidentemente que esse acordo se baseia em relações históricas da Igreja Católica no Brasil, né, e também na responsabilidade que é da sociedade, né, e tem essa ideia de proteção integral da pessoa humana. Então, cada ente que firmou o acordo, a Igreja, o Estado brasileiro, reafirmam a sua independência, direito de livre exercício de cultos religiosos, mas traz uma importante nota de cooperação para uma construção de sociedade mais justa, pacífica, fraterna, como é preâmbulo tanto da nossa Constituição quanto, né, do acordo que foi firmado. Então, vamos analisar juridicamente esse acordo naquilo que é importante para a gente conhecer um pouquinho das consequências jurídicas dele. Então, no artigo 6º do acordo, está lá previsto que o patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja Católica, assim como os documentos custodiados nos seus arquivos e bibliotecas, constitui parte relevante do patrimônio cultural brasileiro. Então, não é só patrimônio histórico, artístico, cultural, mas documentos, arquivos, biblioteca, tudo isso faz parte do nosso patrimônio cultural. Então, governo e Santa Sé vão cooperar para salvaguardar, valorizar e promover a fruição, o uso dos bens móveis e imóveis de propriedade da Igreja Católica ou de outras pessoas jurídicas eclesiásticas que sejam considerados pelo Brasil como parte de seu patrimônio cultural e artístico. Como nós analisamos desde sempre, e como aqui já falou o nosso cardeal Dom Odilo, esse patrimônio não é só usufruído por católicos, esse patrimônio é do país. Todas as pessoas de qualquer religião, ainda as que não tenham religião nenhuma, mas que queiram usufruir de um patrimônio cultural como esse do país, devem tê-lo preservado, porque ainda que as pessoas não sejam católicos, como falou o nosso cardeal, os valores que estão ali representados nesse patrimônio, eles traduzem valores que são não só da Igreja Católica, mas valores que são do nosso país, são valores brasileiros, e isso é fundamental como um todo. Isso sem falar, evidentemente, na importância que para os próprios católicos esse patrimônio tem. Então, essa cooperação é fundamental para que o ordenamento jurídico brasileiro possa resguardar esses bens eclesiásticos para a finalidade que eles têm, seja a finalidade religiosa ou seja a finalidade artística, cultural, que também é uma finalidade fundamental para o nosso país. Então, o governo brasileiro se compromete a salvaguardar, valorizar e promover esse uso dos bens. Então, esse é um compromisso que o Estado brasileiro assume perante a comunidade, a sociedade e também perante a Igreja Católica. E a Igreja Católica também, ciente do valor do seu patrimônio, compromete-se a facilitar o acesso a esse patrimônio para todos os que queiram conhecer, estudar, resguardar das suas finalidades religiosas e as exigências de sua proteção e tutela dos arquivos. Então é importante que a sociedade brasileira saiba que esse acordo também prevê a abertura desses bens para aqueles estudiosos, para aqueles que querem analisar para os fins do seu estudo
uma análise desses bens. Evidentemente que sempre preservadas finalidades religiosas, exigências de proteção e de tutela desses arquivos, né? Então, o estudo deve ser feito dentro desses princípios de salvaguarda de valores que desde o começo estamos aqui tratando. Então, esse artigo 6º é fundamental porque ele estabelece as responsabilidades que podem ser eventualmente exigidas caso não sejam cumpridas no dia a dia dessa proteção de patrimônio. Depois, o artigo 7º do mesmo acordo assegura, o Brasil assegura no seu ordenamento jurídico as medidas necessárias para garantir a proteção dos lugares de culto da Igreja Católica e de suas liturgias, símbolos, imagens, objetos cultuais, contra toda forma de violação, desrespeito e uso ilegítimo. Então, aqui se trata da proteção do livre exercício religioso, mas mais do que isso, se trata da proteção de tudo que diz respeito ao culto da Igreja Católica, né? Proteção no sentido de evitar violação, desrespeito e uso ilegítimo, né? Então, qualquer violação desses valores que os bens trazem, né, pode ser também exigida, né, a proteção do Estado pode ser exigida em todas essas situações. Ainda o artigo 7º diz que nenhum edifício, dependência ou objeto afeto ao culto católico, observada a função social da propriedade, a legislação, evidentemente, pode ser demolido, ocupado, transportado, sujeito a obras ou destinado pelo Estado e entidades públicas a outro fim, salvo por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos termos da Constituição. Então, ressalvada a Constituição, todo e qualquer dependência ou objeto relativo ao culto católico deve ser preservado no sentido de não ser demolido, não ser ocupado, não ser transportado, não ser sujeito a obras, nem ser destinado pelo Estado a outro fim que não seja a finalidade, né, do culto católico e, evidentemente, as outras finalidades previstas aqui mesmo no acordo, né, o estudo, né, a pesquisa, observada a finalidade sempre religiosa. Então, a nossa normativa ela é muito ampla e muito importante, porque ela protege esse patrimônio de qualquer tipo de violação. Protege o patrimônio em si, físico, material, protege os locais em que esse patrimônio se encontra, né? E quando a gente fala em patrimônio, não é só obra de arte, mesa e cadeira, a gente está falando também no patrimônio cultural e material, né? Nos costumes, nos valores que são ali decorrentes. Então, tudo isso está protegido de uma maneira bastante extensa pelo nosso ordenamento jurídico, de forma a não receber nenhum ataque, né, nem seja físico ou seja mesmo de valores e de outro tipo de situação. Então, o que nós queremos deixar claro? Que essa é uma proteção bastante ampla, né, desse patrimônio, conforme a legislação assegura. Além disso, nós temos outras normas que fazem a proteção de bens artísticos e culturais e que são aplicáveis aqui na espécie para a Igreja Católica. Além de normas da própria Igreja, eu fiz uma rapidíssima pesquisa e vi que a própria Igreja Católica tem legislação eclesiástica, bulas, cartas circulares, constituições determinando essa preservação dos seus bens. Então, tem aqui recomendações do Papa Pio II em 1462. Eu não sou historiador, mas foi a primeira que eu localizei, né, como norma de proteção a esses bens que são católicos. Mas tem também o Papa Júlio III, em 1566, o Papa Pio V, em 1572, o Papa Gregório XIII, em 1580, ou seja,
essa legislação de proteção de bens artísticos e culturais ela é bastante antiga, já estabelecida, né, há bastante tempo. Né. Aqui, o Código de Direito Canônico, de 1917, já acentuava necessidade de inventário e preservação de bens de valor histórico e artístico. No Brasil, Decreto Consistorial de 1909, Constituições Eclesiásticas do Brasil de 1915, Pastoral Coletivo dos Bispos Mineiros de 1926. Então, desde o início do século passado, nós temos uma legislação já preocupada com essa proteção e avançamos até uma legislação fundamental, que é um Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico do Brasil, nacional, mas que se aplica também a essa proteção do patrimônio aqui religioso da Igreja Católica. E notem como é que está escrito o artigo 1º desse decreto, que é de 37. Constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E a Constituição de 88, né, para a gente encerrar essa digressão jurídica aí, ela é claríssima no seu artigo 216, para dizer que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, essas normas elas são destinadas a promover o que a gente chama de meio ambiente cultural, né, onde se insere, né, o patrimônio religioso, o patrimônio da Igreja Católica, por força, como vimos, do Acordo Brasil-Santa Sé. Então, se nós juntarmos a Constituição Federal, o Decreto Infraconstitucional, o Acordo Brasil-Santa Sé, que também é considerado legislação brasileira, nós temos esse patrimônio amplamente protegido como qualquer proteção ambiental no nosso país, né? O meio ambiente ele se divide em 3 espécies, né, como a gente fala. O meio ambiente natural, que é esse que a gente costuma mais facilmente reconhecer como meio ambiente, né? Fauna, flora, né? Esse que é o meio ambiente natural, que a gente sempre está aí falando do aquecimento global e tudo mais. Mas nós também temos um meio ambiente artificial, que são as construções. Nós estamos num meio ambiente, isso aqui tudo é meio ambiente, só que é um meio ambiente artificial, construído pelo homem, né? Mas é um local em que a gente exerce aí as nossas atividades. E nós estamos hoje tratando da terceira espécie, que é o meio ambiente cultural, que é esse ambiente artificial, ou seja, feito e formado pelo homem, mas agregado a ele um valor. Então, esse meio ambiente cultural de que nós estamos falando hoje tem agregado a ele um valor, que é um valor da cultura humana, né? Ou um valor artístico, ou um valor histórico, ou um valor religioso, né? Esse valor agregado a esse conjunto de bens que são também considerados ambientais, né? Então, a proteção ao patrimônio da Igreja Católica também pode ser considerado uma proteção ambiental de um patrimônio cultural
brasileiro. Então, o que isso tudo que eu estou dizendo significa? Significa que a maior amplitude de proteção que nós temos no nosso sistema jurídico se aplica ao patrimônio católico. Porque o meio ambiente no nosso país é o detentor da maior gama de proteção legislativa, né? Não necessariamente proteção concreta fática, porque todos nós do direito sabemos que se bastasse a lei, o país, o mundo seria diferente do que ele é, não é? Entre a legislação, a aplicação e a sua efetiva concretização, tem um caminho, tem um espaço, que é o espaço em que a sociedade tramita, exige e trabalha com os seus direitos, né? Mas, juridicamente, os senhores podem ter absoluta certeza e convicção que a mais ampla proteção que o nosso sistema jurídico concede, né, ele concede ao meio ambiente e concede, portanto, ao patrimônio católico, que também é um patrimônio cultural nesse sentido ambiental. Eu digo que, comparativamente ao meio ambiente, só a proteção à infância e juventude tem uma gama de instrumentos tão relevantes, né? Mais do que isso, o sistema brasileiro acaba não observando, né? Então, nós estamos dentro de um sistema de proteção que é bastante amplo, né? Como forma de expressão, como criação artística, os modos de criar, de fazer, os modos de viver. Vejam como é ampla essa proteção, né? Então, isso é importante tanto no conjunto urbano quanto também em outras áreas de proteção de igual valor, né? Então, é importante que a gente possa deixar bem claro que se trata aqui de proteção de bens culturais, de meio ambiente cultural, especificamente ligado à religião, mas que não se esgota na religião, como foi muito bem colocado aqui pelo nosso cardeal, né? Pessoas de outras religiões, pessoas que querem fazer pesquisa científica, têm acesso, esse acesso é fundamental, e através desse acesso, evidentemente que se passam e se transmitem os valores, né? Tudo aquilo que o cristianismo construiu para a humanidade, não só para o nosso país, né? Então, isso tudo que disse para vocês, né, é o importante, é o fundamental para que a gente tenha um meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Então, nós estamos falando, como disse no começo, de proteção à integridade do ser humano, né, que tem toda essa característica, né, inclusive essa proteção de valores e objetos religiosos. E também impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, tanto o poder público, o Estado, quanto a sociedade mesmo, tem esse dever de preservação desse patrimônio para as gerações presentes e para as gerações futuras. Então, é como eu disse, é uma amplitude de proteção muito grande. Pois bem, então nós temos, além disso tudo, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que começa a responsabilizar aquele que ataca esse patrimônio, né, entre aspas, né? Então, aquela pessoa, né, que é chamada genericamente de poluidor, e aqui vem uma questão jurídica dessas que eu, né, vou tentar ser claro. A gente, quando fala em poluidor, a gente pensa no meio ambiente natural, né, em árvores, em mar, o ar que a gente respira, tudo bem, isso é claro e fica fácil. Mas aqueles que atuam contra os outros meio ambientes, né, como eu disse, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial, também são poluidores, em sentido jurídico, né, em sentido amplo. Então, alguém que ataca uma igreja, que ataca uma escultura, que ataca um valor religioso, também pode ser considerado poluidor. Juridicamente, né, a gente, no dia a dia comum, nós não vamos usar essa expressão, porque ela não é nem de longe consagrada.
mas juridicamente ela pode ser usada. Por quê? Porque a responsabilização é a mesma. A responsabilização a toda e qualquer pessoa, né, de reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Então, qualquer pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, que atente contra esses bens. E vejam como é ampla a proteção. Atentar significa tentar causar dano. Isso já é dano no sentido jurídico. Então, a pessoa que praticar um atentado, uma tentativa de, já está inserida nessa proteção que a legislação e a Constituição estabelece. Então, ainda que a pessoa não consiga destruir, vamos tentar, né, concretizar, a pessoa quer destruir uma imagem de uma igreja. Ainda que ela não consiga destruir, se ela tentou contra aquilo, ela já está inserida na responsabilização que a legislação traz. Né? Então, essa é uma proteção importante. Né? Mas não quebrou, não jogou fora, não sumiu, não importa. O atentado já é considerado um dano, por quê? Porque atinge o valor que aquilo representa. Né? E não precisa ser, evidentemente, o dano físico. Né? Quando a gente fala em dano, a gente também está falando sobre dano moral. Então, o atentado também pode ser por via moral. Né? Pela acusação, pela ofensa. Não precisa ser necessariamente um atentado físico, né? De quebrar, destruir, arrebentar, explodir, coisa do gênero. Então, qual é a obrigação jurídica? Reparar o dano causado ao meio ambiente, ao valor, e reparar terceiros afetados. Então, todos aqueles que tiveram o prejuízo, seja prejuízo físico, seja prejuízo moral, pessoa física, pessoa jurídica, serão ressarcidos pelo poluidor, entre aspas, né, por aquele que ataca aqueles bens. No Ministério Público, nós entendemos que esse tipo de ataque ele gera até uma obrigação moral de reparação difusa. Não é só para aquelas pessoas diretamente ofendidas. Nós entendemos e temos exigido reparação para a coletividade toda, um dano moral, né, coletivo. Né, porque quando se ataca um valor como o da Igreja Católica, a gente não está atacando só aquela igreja, aquela comunidade, aquelas pessoas, ou o patrimônio da igreja especificamente. Está sendo atacado e atingida a coletividade toda naquilo que representa de valor a ela. Mas eu não sou católico, mesmo assim eu sou atingido? Por quê? Porque aquele valor religioso faz parte do que é ser brasileiro, né? do que somos nós todos. Né? Então, neste sentido, é que existe um dano moral que atinge a todas as pessoas também. Né? E, portanto, quando o Ministério Público muitas vezes exige reparação também nesses termos, né, de uma reparação coletiva, né, que vai depois ser depositada num fundo coletivo que pode ser usado a benefício da sociedade. Tá? Muito bem. Então, além desse princípio, que é o princípio que a gente chama de responsabilização, né, juridicamente, aí, como é que chama isso? É o princípio da responsabilização. Todo aquele que causar dano com essa amplitude toda que eu me referi, é obrigado a indenizar. Agora, além desse princípio, que outros princípios a gente tem importantes aqui? A gente tem princípio de precaução e prevenção, que também é importante. O que significa? Toda vez que houver risco, houver um perigo, aqueles que se obrigaram, né, o Estado, todos os que se obrigaram aqui pelo convênio e pelas leis, enfim, devem atuar de forma a impedir, evitar que o dano ocorra.
Então vamos imaginar que exista um perigo de deterioração de determinado bem que seja do patrimônio católico. Então tem uma escultura que fica lá ao relento, e a chuva, e a atuação de ficar descoberto vai causar um dano, ou seja, há um risco de causar dano. Então há a obrigação de prevenção, uma obrigação de proteger de alguma maneira aquele bem do risco a que ele está exposto. Então isso pode ser também exigido por parte daqueles que se comprometeram, especificamente o Estado, a própria igreja e a coletividade. Então, além da responsabilização, além da precaução, o terceiro princípio fundamental é o da cooperação. Então, tanto a cidadania, a sociedade, a atuação integrada do poder público, a Constituição não faz diferença, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, todos estão obrigados a atuar nessa proteção desse patrimônio. Isso é elogiado por um lado e criticado por outro. Elogiado por um lado porque, a partir daí, ninguém pode dizer que não tem nada a ver com isso. Ou seja, esse problema é do município, eu sou Estado, eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim. Eu sou município, isso é problema do Estado. Não é assim. Eu sou União, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo numa cidade. Também não é assim. Então a Constituição determina com clareza que todos são responsáveis. União, Estados e municípios. Então, por um lado é bom porque ninguém pode dizer que não tem nada a ver com isso. O município tem, o Estado tem, a União tem, todos têm responsabilidade nesses princípios e nessa proteção. Agora, qual é a crítica que se faz? Ao não estabelecer a responsabilidade efetiva, acaba diluindo a responsabilidade, e se ninguém pode dizer que não tem nada a ver com isso, também ninguém é obrigado a ir lá olhar o tempo inteiro, ou seja, a responsabilidade não está definida entre Estado, município e União. Isso a nossa Constituição Federal faz com um monte de outras coisas, não é só com o patrimônio ambiental ou patrimônio religioso. Ela faz isso com a saúde, faz com a educação. A nossa Constituição teve essa pretensão de ampliar todos os responsáveis e acabou não determinando competências específicas. Isso acaba dando dificuldades aí no dia a dia, e a gente nem bem sabe quem tem a responsabilidade ou não. E também gera aí alguma confusão, muita gente reclama, fala, mas eu cumpro a legislação municipal, vem a legislação estadual, eu cumpro a estadual, vem a federal, vem o fiscal do município, eu cumpro o que ele manda, vem o estadual, eu cumpro, vem o federal. Enfim, o nosso sistema acabou sendo desta maneira construído. Como eu disse, tem coisas boas e coisas ruins, tem críticas e tem elogios. Mas o fato é que juridicamente é assim mesmo. A responsabilidade é tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Todos têm essa responsabilidade de atuar na preservação e na responsabilização de qualquer dano causado. Bom, então, esses bens de que nós estamos falando, eles se referem a pintura, escultura, arquitetura, música, livros, documentos históricos, arquivos das comunidades religiosas, obras teatrais, cinematográficas. Então, todo esse patrimônio religioso está aqui protegido. Desde uma obra, desde um documentário, desde um livro, desde uma arquitetura, uma criação científica, tecnológica, da técnica de atuação específica, tudo isso faz parte desse patrimônio que nós estamos falando juridicamente. Juridicamente, tudo isso é patrimônio católico, o patrimônio da sociedade brasileira, como foi reconhecido. Então, tudo isso está protegido porque é patrimônio da identidade, da memória, dos grupos formadores da sociedade brasileira.
Então, nós fomos formados com esse patrimônio, né? Daí a importância que ele tem para todos nós, né? Insisto, religiosos ou não religiosos, né? E, sem dúvida, a gente tem, né, todo um movimento artístico, barroco, enfim, eu não vou falar aqui, os senhores são especialistas, conhecem muito melhor do que eu qual é o tamanho e a importância do patrimônio religioso católico no nosso país. Mas essa proteção, então, como disse, ela faz parte da construção da nossa identidade histórica. Então, esses bens, né, são objetos de intervenções, de abandono, às vezes, de ação de criminosos, e agora a gente vai começar a falar concretamente de como podemos fazer essa proteção, né, específica de tudo aquilo que pode acontecer. Eu anotei também, numa pesquisa rápida, inúmeras situações, desde descarga elétrica, fogo, cupim em madeira, acidentes, né, obras, né, troca de peças, enfim, restauro. Tem uma série de situações em que nós podemos encontrar uma solução de proteção necessária, né, a ser feita. Vi alicerce, trinca na parede, tem uma série de situações que eu acabei numa pesquisa encontrando. O estado de Minas Gerais é o estado que tem um manual básico de segurança e conservação de patrimônio cultural sacro do Ministério Público. Então, o estado de Minas, o Ministério Público do Estado de Minas é o que mais avançou nessa proteção. Eu me comprometo com os senhores, da pesquisa que eu fiz para vir falar, eu me deparei com esse manual. Nós não temos aqui em São Paulo, eu me comprometo com os senhores a realizá-lo, né? O Ministério Público de São Paulo fará também um manual de proteção nesses moldes. Esse do Ministério Público de Minas é excelente. Até entendo, né? Porque o patrimônio religioso do Estado de Minas é um patrimônio maravilhoso mesmo. Mas São Paulo também tem um patrimônio importante, eu também fiz uma pesquisa, né? Outros estados também têm. Me comprometo a fazer aqui e a levar ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais para que o Brasil todo, o Ministério Público do Brasil todo, faça um manual de proteção ao patrimônio religioso. Tá? E aí, qual é o papel que o Ministério Público tem mesmo nesta proteção? Então, a função institucional do Ministério Público é proteger o meio ambiente, outros interesses difusos e coletivos, promovendo inquérito civil e ação civil pública. Então, nós temos dois instrumentos importantes para proteger o meio ambiente. Dentro disso se insere tudo que nós falamos aqui do patrimônio religioso, o inquérito civil e a ação civil pública. Então, através de uma investigação civil a cargo do Ministério Público, chamada inquérito civil, nós podemos realizar a proteção desses bens. E também, para ser sincero aqui conosco, aqui em São Paulo, nós fizemos, e eu anotei algumas coisas que fizemos aqui para também dizer aos senhores, né? Só para dar alguns exemplos: um conjunto arquitetônico formado pela Igreja de Santana, Mosteiro Beneditino, Capela de São Judas Tadeu, né, que está protegido aqui por ação do Ministério Público pelo Condefat, em Sorocaba, né? Foi lá o fundador, bandeirante, Baltazar, 1600, um patrimônio de 1654. Também a Igreja Matriz Bom Senhor Jesus da Cana Verde de Batatais, tem um acervo de obras lá, 23 obras de Cândido Portinari, 2 de Mozart Pelá, e avaliadas em mais de 4.500.000 dólares. Foi protegida também, também por ação do Ministério Público. A Igreja Matriz de Laranjal Paulista, que traz a forma como ocorria no Brasil a formação do patrimônio artístico e cultural do nosso Estado, né, desde 1884 que ela está ali.
tem imagem de São João Batista, enfim, obras de Edmundo Gani, né, um pintor italiano. Tem uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes, enfim. Tem uma série de coisas que também foi protegida pela atuação do Ministério Público do Estado, né, e a proteção foi da Fundação SEAD, agora, Secretaria de Estado da Cultura, por provocação do Ministério Público. Também a Igreja das Chagas do Seráfico, Pai São Francisco da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Externato São Francisco de Assis, né, também aqui do Núcleo Urbano de São Paulo. Então, já existem uma série de atuações do Ministério Público na proteção desse patrimônio específico. Mas, e aqui vai para ser bem concreto com os senhores, toda vez que houver uma ameaça de lesão a qualquer um desse patrimônio que eu referi, os senhores podem se encaminhar ao Ministério Público da comarca ou à Procuradoria-Geral para noticiar, né, que está havendo, né, uma ameaça qualquer a qualquer um desses bens, e aí o Ministério Público, ou por inquérito civil, ou por ação civil, busca a proteção. Inquérito civil significa uma investigação que pode ser levada ao Estado, né, à Prefeitura. Geralmente se resolve no inquérito civil, porque geralmente algum órgão do Estado acaba tomando conta, ou da Prefeitura, enfim, né, a gente acaba conseguindo, de uma maneira ou de outra, ainda que imperfeita, mas a gente acaba conseguindo encontrar uma proteção administrativa, né? Se for necessária, a ação civil pública, para que, então, em juízo se determinem essas responsabilidades, as indenizações, enfim, é preciso também fazer. Importante observar aos senhores que não há necessidade de tombamento para haver proteção dos bens, tá? Isso é fundamental determinar. Há um entendimento que, no nosso ver, é errôneo, e eu trouxe até jurisprudência para dizer que é errôneo, de que primeiro precisa ser tombado para depois ser protegido. Não precisa, tá? A proteção é pelo valor do bem, não é pelo ato administrativo ou não de tombamento. O tombamento só reconhece aquele valor, mas o valor existe com ou sem tombamento. Então, mesmo o inquérito civil ou ação civil pública que é proposta, ela independe de tombamento para a proteção. Então, qualquer bem que tenha esse valor histórico, cultural, religioso, ele tem a proteção independente do tombamento. Então, isso é importante, porque muitos dos bens não são tombados, né? Mas eles podem e devem ser protegidos da mesma maneira, a partir do reconhecimento desse valor, né, histórico, cultural ou religioso que aquele bem tenha, né? Eu fiz aqui uma pesquisa de jurisprudência para deixar isso bem claro, a jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois, evidentemente, se os senhores quiserem, está à disposição aqui naquilo que precisarem, tá? Então, gostaria de, para terminar, dizer isso. Dizer que o Ministério Público está à disposição dos senhores, seja nas comarcas, seja pela Procuradoria-Geral. Se houver um entendimento, a gente pode montar convênios. Como eu disse, nós vamos tratar de fazer um manual. Além desse manual de proteção, nós podemos estabelecer convênios com entidades protetoras. Se aqui tiver alguma entidade protetora desses bens, quiser depois nos procurar, conversar, nós gostaríamos também de poder estender, porque, ainda que a gente tenha vontade, tenha obrigação e a gente faça, nem preciso dizer para os senhores que o tamanho do Estado, o tamanho das obrigações, o volume de questões, ele é grande. Então, é sempre importante que a gente também possa ter instrumentos de atuação mais rápida, e os convênios podem ser feitos, até para que a gente também possa ter alguém, né, um arquiteto, algum especialista que possa nos ajudar a testar valores de bens, né, porque uma das nossas dificuldades é essa.
às vezes a gente, no Ministério Público, não encontra quem venha dizer que aquele bem é um bem dessa ou daquela qualidade e que está sofrendo essa ou aquela deterioração, né? O nosso corpo técnico nem sempre é suficiente para dar conta do estado todo e das questões todas. Então, se aqui nós tivermos essas entidades, né, seria muito bem-vindo que nós pudéssemos estabelecer convênios, que isso facilitaria e tornaria o nosso trabalho muito mais rápido, né, porque a partir do reconhecimento do valor cultural ou religioso, as medidas de proteção poderiam ser tomadas imediatamente, né? E, às vezes, a ação civil, para ser sincero com os senhores, às vezes nós temos hoje ações civis com 4 anos de espera para laudo pericial, né? E porque, além da falta de peritos, além da falta de especialistas, há um problema de quem é que vai pagar o perito e o especialista. E, às vezes, o orçamento do Ministério Público não dá para pagar o orçamento, a perícia, o juiz não fixa, teria que ser a parte contrária, mas aí é uma briga judicial para pagar ou para não pagar, acaba ninguém paga, e aí o sujeito não vem fazer, e aí fica parado. Eu tenho buscado as universidades, já fiz inúmeros convênios com universidades para ver se a gente encontra os peritos, também fiz convênios com sindicatos e entidades representativas dos profissionais para poder buscar peritos que possam fazer, às vezes tem que ser pro bono mesmo, a gente lamenta, mas não tem outro jeito, tem que fazer pro bono para poder avançar, e talvez aqui a gente tenha contatos que possam facilitar essa localização e reconhecimento. Então, se isso existir, nós estamos à disposição para formar esses convênios e conseguir agilizar uma proteção que, às vezes, ela é demorada, não por má vontade de ninguém, mas por falta de estrutura mesmo para poder dar conta do tamanho das responsabilidades que todos temos. Então, era isso que eu queria dizer, espero que tenha sido útil, estou à disposição dos senhores, evidentemente, para aquilo que for necessário, para a gente também ter um instrumento jurídico de proteção, junto a tantos outros que os senhores já estão trabalhando. Nós estamos aqui, insisto, honrados em estar com o nosso cardeal, honrados em estar com os senhores, honrados em poder fazer o Ministério Público útil para a sociedade, sobretudo para a comunidade católica aqui de São Paulo, do Brasil todo. Muito obrigado. Nós agradecemos, então, as palavras do Dr. Jean Paulo. Nós gostaríamos de lembrar a todos que os certificados de participação estarão disponíveis a partir de quarta-feira na internet, no site do evento. Então, a partir de quarta-feira já terá acesso. Amanhã nós teremos o segundo dia do simpósio. Lembramos que começa às 8 da manhã com a missa, aqui na Capela da PUC, ao lado aqui do teatro. E, na sequência, após a missa, nós retomamos o simpósio aqui no Tuca. Agradecemos, então, a presença de todos. Tenham uma boa noite e até amanhã.